entrar na parte de fecundação. Então, esse processo de fecundação aqui, ele é bem bacana da gente falar, a gente vai entender mais ou menos o processo de fecundação do ovócito 2, tá? E como eu falei para vocês, né, ele vai se tornar só óvulo depois que o processo de fecundação ocorrer. Então, pessoal, como eu tinha falado na aula anterior, a gente estudou aí sobre a estrutura do ovócito, né? Eu falei da corona radiata, falei da zona pelúcida, falei da questão do corpúsculo polar nas aulas anteriores também, falei da função do espermatozoide e falei do acrossomo. Então, agora a gente vai entender para que vai servir esse acrossomo aí, tá? Então, vamos tentar acompanhar aqui as animações. Então, nós temos aqui o ovário, e eu já falei para vocês que é aqui no ovário que ocorre o processo da produção dos ovócitos, né? Os ovócitos secundários. E aí, o que acontece, tá? Quando a mulher libera o ovócito 2 aqui na tuba uterina, os espermatozoides, né? Lógico que quando ela tiver a relação sexual, os espermatozoides vão chegar perto desse ovócito com toda a empolgação do mundo. E, na verdade, o que vai acontecer aqui? O espermatozoide, ele vai, né, utilizar aquela estrutura que eu falei, que fica na cabeça do espermatozoide, né, que é as enzimas que estão dentro de uma estrutura chamada acrossomo. Então, aí, ele diz assim, o acrossomo do espermatozoide libera a enzima, ele dá até o nome da enzima, mas no livro de vocês nem cita sobre essa enzima. Ele só fala que libera a enzima, né, a hialuronidase. E aí, o que acontece? Essa enzima corrói as células foliculares da corona radiata. Então, você pode perceber que a partir do momento que ele chegou aqui perto do ovócito, ele destruiu aqui essas célulazinhas, ó, que são essas célulazinhas amarelas aqui. Essa aí, é até difícil de falar, gente, essa palavra. Hialuronidase, tá? Então, eu vou repetir aqui para vocês verem de novo, ó, o ovócito 2 sendo liberado na tuba uterina. E aí ocorre aqui o processo do acrossomo, né, liberar enzimas para corroer essas célulazinhas aí da corona radiata, que é essa parte aqui toda amarelinha. Aí depois, gente, ele vai para que parte? Que fase agora que ele vai destruir? Qual é a outra barreira que ele vai enfrentar? A barreira da zona pelúcida, que é essa barreirazinha aqui marcada em roxo, tá? Então, vamos lá para a animação. Ó, você pode ver aqui, ó. Enzimas liberadas pelo acrossomo, como a acrosina, liberam glicoproteínas presentes na zona pelúcida, tá? E aí, ele vai, no caso aí também, fazer com que essas enzimas destruam a próxima barreira, que é a zona pelúcida aí, que tá marcada aqui na figurinha em roxo. Então, gente, porque tá muito pequena a imagem, você consegue ver bem aqui, ó, o espermatozoide liberando as enzimas para perfurar essa parte aí da zona pelúcida, tá? Então, vocês já entenderam para que realmente serve o acrossomo. Você pode chamar de acrossomo ou você pode chamar de acrossoma, tá? Não tá errado as duas formas. Então, após acontecer essa destruição, tanto da parte da corona radiata, né, e da zona pelúcida, vai ocorrer, na verdade, o processo de penetração do espermatozoide. Então, o espermatozoide vai penetrar no ovócito 2. Aí, tá, depois que ocorre essa penetração, o que vai acontecer? Aí, o ovócito 2 vai reconhecer realmente que aquele espermatozoide está ali, tá?
E aí, quando acontece isso, vamos ler aí, né, nesse textinho. Quando o espermatozoide penetra, né, grânulos corticais presentes no citoplasma do ovócito 2, isso quer dizer que o ovócito 2 vai liberar substâncias que vão modificar a zona pelúcida. Você pode prestar atenção aqui, ó, vou até repetir, ó, que o próprio ovócito está produzindo substâncias aqui, ó, tá vendo essas bolinhas amarelas aqui, ó? O ovócito está produzindo substâncias para fazer com que essa zona pelúcida não permita a entrada de outros espermatozoides. Ou seja, esses outros doisinhos aqui, ó, que estão querendo penetrar, não vão conseguir. Por quê? Porque, na verdade, a zona pelúcida está aí recebendo, né, substâncias que vão fazer com que essa zona pelúcida fique, na verdade, mais fortificada e não permita a entrada dos outros espermatozoides, e sim somente daquele que foi o primeiro a perfurar a corona radiata, a perfurar a barreira da zona pelúcida. Então, é basicamente isso, tá? Então, gente, agora vamos continuar, né? Vamos pra frente aí. Então, o que acontece nos anfíbios, répteis e aves? Acontece que pode ocorrer a penetração de mais de um espermatozoide. Esse processo, ele é chamado de polispermia, tá? Mas só, pessoal, que esse processo de polispermia, ele, na verdade, ocorre, vai ocorrer lá a penetração de vários espermatozoides no ovócito, só que o que acontece? O próprio ovócito, né, o futuro óvulo daquele ser vivo, dos sapinhos, dos lagartinhos, das aves, vão produzir enzimas para matar os espermatozoides, né, que entraram e escolher só um para ficar vivo. Olha só que interessante essa situação de processo de fecundação, né? Como se fosse um processo de seleção. Não, eu quero esse espermatozoide aqui. Então, na verdade, quem está comandando todo esse processo é o próprio ovócito, tá? Então, a última etapa da fecundação é a cariogamia. Gente, no livro de vocês ele dá vários nomes. Ele fala que esse processo pode ser chamado de cariogamia. Ele fala que esse processo pode ser chamado de singogamia e anfiximia. Eu recomendo vocês utilizarem qualquer termo, mas cariogamia eu vou utilizar como padrão para não ficar falando um monte de nome aqui para vocês, tá? Mas o que é o processo de cariogamia? O processo de cariogamia, pessoal, é esse processozinho aqui, ó, né? Ocorreu lá do espermatozoide penetrar no ovócito e colocar o seu núcleo lá dentro, né? Que tem os cromossomos, ou seja, M, né? Os 23 cromossomos em seres humanos. E aqui nós temos o pronúcleo, tá? Feminino, que é esse rosinha aqui. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Lembra que a gente estudou lá no início sobre o processo de meiose? Pois é, aí você tem que relembrar o que vai acontecer lá quando, na verdade, ocorrer aí o processo de fecundação, quando o espermatozoide já colocou o seu núcleozinho ali dentro do ovócito. Só que quando o espermatozoide colocou aqui esse núcleozinho dentro do ovócito, a gente não vai mais chamar de ovócito, a gente vai chamar ele de óvulo, tá? Então, realmente agora a gente tem um óvulo, tá? E esses corpúsculos polares aqui, lembra que eu falei que eles são formados lá no processo de meiose? Pois é, então vocês vão ter que relembrar aquela aula de lá. Então, vamos ler esse textinho aí. Enquanto ocorre a fusão das membranas, o flagelo e o pronúcleo do espermatozoide penetram no citoplasma do ovócito 2, ok? A meiose 2 vai se completar, aí que vai ocorrer o processo de meiose 2. E tanto o ovócito 2 como o corpúsculo polar vão se dividir, tá?
e no final formam-se o óvulo e mais 3 corpúsculos polares, né? Só que eu já falei para vocês que esse corpúsculo polar, ele vai ocorrer aí um processo de degeneração, ele não vai para frente, tá? A professora quer dizer então que esses corpúsculos polares é como se fosse tipo um ovócitozinho imaturo. Basicamente é isso, tá, gente? É como se fosse uma célulazinha imprestável, assim. Porque, gente, já pensou? Se cada pronúcleo desse ocorre aí a fecundação de cada pronúcleo desse, cada gestação que a gente teria, a gente seria que nem cachorro. A gente iria produzir aí mais ou menos 4 filhos por gestação. Então, por isso que esse processo, esse sistema, apesar de ser meio confuso, é melhor ser meio confuso mesmo do que a gente ter 4 filhos por gestação, né? Então, é basicamente isso que ocorre no processo de fecundação. É um assunto complicado? É complicado, gente, mas é só questão de estudo, é só questão de leitura também, tá? Então, gente, vamos entender aí como que ocorre o processo de anfiximia ou cariogamia, singogamia, que eu tava falando para vocês, ó. O processo de cariogamia é quando as cariotecas, os corpúsculos polares já não estão mais aqui, ó. Só tá o núcleo do óvulo, tá? E o núcleo, na verdade a gente não chama de núcleo, a gente chama de pronúcleo, tá? E o pronúcleo aqui do espermatozoide. E aí o que acontece? Vai ocorrer o processo então de cariogamia. Por que a gente chama de cariogamia? Porque é carioteca. Cario significa núcleo, tá? Mas aí no caso a gente chama de pronúcleo. Então, pessoal, olha só o que vai acontecer. Vai ocorrer aí a fusão. E aí é que vai ocorrer aquele processo do encontro dos cromossomos masculino e cromossomo feminino. E aí vai ocorrer a recombinação genética. E quando ocorre esse processo, é que vai formar o processo aí de fecundação total e formação da célula ovo ou célula zigoto. Aí esse zigotinho já tá pronto, tá? Vai ser um bebezinho aqui, não tem pra onde correr. Aí esse zigoto vai começar a fazer várias mitoses, vai se converter aqui em uma morulazinha, tá? Que é tipo um embriãozinho inicial. E depois que esse embriãozinho estiver pronto, esse embriãozinho vai se fixar aqui na parede do endométrio, ou seja, do útero. E aqui vai formar todo aquele processo que vocês já aprenderam, né? Que é o processo de gravidez mesmo, todo o processo de gestação. Então, gente, é isso. É complicado? É, mas isso aqui vai servir para o resto da vida de vocês aí, e principalmente para o ensino médio. Então, pessoal, a parte de fecundação ainda não acabou, a gente ainda vai continuar falando sobre isso. Recomendo que vocês leiam bastante sobre esse assunto e eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudá-los. Um beijo para vocês e até a próxima.